Eu confesso para vocês que hoje eu vou botar mais 2 linhas no meu currículo. Eu já acho que meu currículo é razoável, mas ele vai ficar maravilhoso a partir de hoje. Porque os meus 2 convidados, além de terem muito peso, eles não são gordos, não, é peso de importância. Eu os admiro profundamente nas funções que eles exercem. E eu vou apresentar logo, porque eu detesto lead grande. João Guilherme da Paramount. Isso. Para o mundo. Tudo bem, João? Pô, Felipe, que bom te ver, né? Da gente que tem tanta história juntos. Muitas. Dos tempos de rádio, né? Ao longo aí das nossas carreiras. Que alegria estar aqui com você, né? Nesse seu novo projeto, no Sem Freio, muito legal. E tá também com o nosso companheiro aqui que você vai apresentar, que eu também admiro bastante. Então é uma honra estar aqui para bater esse papo. Antes de eu anunciar o segundo entrevistado, o segundo convidado, Fluminense 5, São Paulo 2, Sim. no torneio Rio-São Paulo, no Caio Martins. Sim. Qual era a dupla da Rádio Brasil? Ah, João Guilherme e Felipe Cardoso. Um jogo que Faustino Asprila acabou com o jogo, lembra? Ah, lembro. E como a gente tem jogo, e como tem história para contar, Senhora, hein? meu Deus do céu. O Caio Martins, que não está mais recebendo jogos há muito tempo. Infelizmente, né, João? Infelizmente. Onde o Botafogo se classificou para voltar para a Série A. Se classificou jogando lá. Poderia ser mais uma praça esportiva interessante. O outro convidado, eu só falei com ele a primeira vez pessoalmente para convidá-lo. Isso significa que eu sou fã dele. Sim. Ele é meio parecido comigo, João. Ele tem opiniões firmes, fortes. Não preciso concordar com tudo que ele fala, mas eu o respeito porque a opinião dele é forte. A opinião dele não tem máscara, não tem subterfúgio. Alexandre Pretzel, comentarista do Grupo Bandeirantes, que honra ter você direto de São Paulo, Pretzel. Bom, a honra é minha, Felipe. O teu convite é uma ordem. E apesar de a gente ter conversado pela primeira vez recentemente, cara, eu já te acompanhava na Rádio Globo há um tempão e sempre foi uma referência. O meu mestre lá de Porto Alegre, já falecido, Cláudio Cabral, que também era muito parecido conosco e foi o cara que eu tive realmente todo meu DNA, de repente, para analisar futebol. Então eu quero te cumprimentar, cara. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui, também ao lado do João Guilherme, Boa. Que eu acompanho desde o Sport TV, nas narrações também, na Fox, na ESPN. Espero não dizer nada desagradável, para não afetar o teu bordão, meu caro João. Nada, que isso. Então você não diga nada, isso é uma chatice, porque isso é meu, viu, Pretzel? Eu me lembro da chatice, aliás. O futebol, em muitas coisas, está mais chatíssimo. Nossa Senhora, em muitas coisas não, em numerosas coisas. Os nossos bordões podem ser muito usados Muitos. Eu vou dar uma pílula, Pretzel, e o João e o público que vai nos assistir, porque essa entrevista é gravada, eu não fico que nem gente, isso é live, não, a nossa é gravada, tá? A gente não tapeia ninguém aqui. No futuro, não sei se próximo ou longínquo, você vai gostar de uma notícia que vai acontecer. Só isso, Pretzel, eu não posso falar mais nada. Não deduza, tá? Não, é enigmático, porque Se você deduzir, você vai matar, então fica quietinho. João Guilherme. Sim. Eu posso perguntar, posso começar a entrevista com uma pergunta incômoda? Pode. Fique à vontade. Até porque eu tenho muita intimidade com você. Claro. E eu te conheço bem. Em algum momento, você se arrependeu de sair da ESPN? Não. Foi algo muito bem pensado. Difícil, né? A decisão difícil. Aliás, eu já tenho know-how nisso, né, Felipe? Porque foi muito difícil deixar o Sport TV e ir para a Fox na virada de 11 para 12 e agora da ESPN para Paramount. Mas são duas histórias muito semelhantes, né? Eu estava em duas emissoras gigantescas, mas tanto a ida para a Fox como a ida para a Paramount, a abertura e o início
de um grande projeto. E isso é algo que me motiva muito. E com competições que eu tenho uma identificação, que eu curto muito fazer. Você gosta de desafios. Exato. Então, o fato de estar consolidado numa grande empresa é algo excelente. Mas quando surge uma chance, como eu tive agora pela segunda vez, de ir para um projeto que está começando, de um grande grupo de comunicação do mundo, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, e com competições da relevância da Libertadores e da Sul-Americana, com jogos exclusivos, então isso me deixou muito motivado e por isso que eu fui. Eu vou te fazer uma outra pergunta antes de passar para o Pretzel. Sim. Pesou o aspecto financeiro para a tua saída? Pesou, mas não foi o principal. Determinante. Não foi o determinante. Claro que sempre tem um ganho, uma influência, mas assim, realmente o desafio de fazer um novo projeto, de ter a possibilidade de entrar numa área que eu já queria há muito tempo, o YouTube, que não era permitido, por regras das empresas que eu trabalhava antes, né, tanto Sport TV como Fox, como ESPN, a gente não tinha liberdade de ter o nosso canal no YouTube. Sim. E a Paramount me permitiu isso. A ESPN não permitia. Exatamente. É uma regra que muitas empresas seguem, né, querem exclusividade. E a Paramount permitiu essa abertura. O que você acha dessa regra? Eu acho que ela tem que ser repensada. Porque eu acho que a Paramount está no caminho certo. Sim. Eu acho que você deve ter liberdade de escolha. E, por exemplo, você quando me apresentou, você falou assim, esse é o João Guilherme da Paramount. Você está divulgando a Paramount Global, o Paramount Plus. Então, isso é bom para a empresa. Ela acaba ganhando também uma divulgação maior. Esse lance de ver como uma concorrência, eu acho que tem que ser repensado. Eu acho que há espaço, abertura para todos irem compartilhando, se divulgando e se ajudando, né? Alexandre Pretzel, a primeira pergunta que eu faço para você. Você é gaúcho da onde, Pretzel? Sou gaúcho de Porto Alegre. Ah, é da capital mesmo. Isso, da capital mesmo. Ô, Pretzel, o público sabe se você é Inter ou Grêmio? Ah, sabe. Sabe. Eu nunca. Você não precisa dizer, não. Para quem se revela, eu não sou crítico, né? Mas assim, eu sou um pouco reservado em relação a isso. Eu também. No Rio Grande do Sul, esse tipo de coisa sempre foi muito duro, né? Lá existe até a grenalização virou um verbo, né? Grenalizar. Então, certo? Se tu é colorado, tu não gosta do Grêmio, se tu é gremista, tu não gosta do Inter. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu cobri o Inter durante 12 anos ininterruptos, o Grêmio também. Sim, mas você... praticamente... Quando você cobriu o Inter, você não ia trabalhar de camisa azul. Não, até porque tu tem que ter um pouco de inteligência, né? Se tu vai de vermelho no Olímpico... Uma história boa sobre isso aí. Se tu vai de vermelho no Olímpico, evidentemente que... Sinceramente, eu acho isso uma bobagem, que o Renato Gaúcho tem uma história espetacular. Eu sei 86, a história, pode contar. Quando ele chega com aqueles cortes R3 conversível, que era o carro da época, da Ford, ele chega com um carro vermelho, porque tinham poucos modelos, só tinha amarelo e vermelho na época. E ele chegou com o vermelho no Olímpico, e aí os diretores foram pra cima dele e ele mandou todo mundo pro inferno. Disse assim, na minha vida mando eu. Só o Renato pode fazer. Tá certo. Exatamente, apenas o Renato. Eu acho isso uma bobagem, mas eu respeitava para evitar qualquer tipo de problema, né? Agora, eu respeito quem se identifica. Eu acho que, como o João disse... Aliás, João, também te assisto a Paramount, eu só fui o esquecimento. Obrigado. Tanta coisa na cabeça também, que tá lá o meu amigo Jorge Nicola também. Sim. Então, eu acho esse negócio de te revelar e você ser obrigado a dizer o time que você torce ou que torceu. Eu vou fazer uma revelação para vocês. Tem muita gente que tem me criticado. Eu participei também de outro podcast que eu falei que eu não torço mais. Eu fui um colorado fanático. Eu fui, junto com meu pai. Meu pai faleceu 2 anos atrás. Ele tinha 2 cadeiras cativas no Beira-Rio. Olha só. E o meu programa de quarta à noite e domingo à tarde, que eram os dias de futebol, era eu ao jogo com meu pai. Então eu torcia muito pelo Inter. Nunca fui de uniformizado, nunca gostei, mas sempre torci muito pelo Inter. Mas em 92, quando eu me formei, eu praticamente abandonei o torcedorismo, né? Foi uma escolha pessoal e profissional. Eu não quero mais isso aqui para mim. A minha independência, o meu conteúdo... Mas se o Inter for campeão da Libertadores, você vai ficar feliz, né? Não, se for campeão, mas se o Grêmio foi campeão em 17, eu também fiquei feliz. Entendi. Eu acho que é o seguinte,
Por exemplo, estou trabalhando em São Paulo desde 2007. Eu quero que os 4 grandes de São Paulo estejam sempre em alta. Lógico. Já fui chamado de anti-corintiano, porque na década vitoriosa do Corinthians, na década passada, eu era o único cara que apontava os erros de gestão e o rombo financeiro que estava chegando, como chegou agora. Agora os corintianos que me chamavam de anti começam a me cumprimentar nas redes sociais porque eu tinha razão. É sempre certo? assim. Eu nunca torci para ninguém. Eu adoro o Santos, por exemplo, mas me dói ver o Santos na situação que está. Eu sempre fui muito bem tratado no São Paulo, muito bem tratado no Palmeiras. Uma parte da torcida do Corinthians pegou no meu pé, mas o Corinthians é gigante. Eu gosto muito de Itaquera também. Então eu acho que a gente tem que ser coerente e acho que a gente tem que ser transparente nas nossas opiniões. Né? Sim. E independentemente de qualquer clube. Então eu fui colorado, posso dizer, as pessoas ironizam quem torce. Como é que foi colorado? Porque realmente o futebol me endureceu um pouco, os bastidores me endureceram um pouco e por isso eu não tenho tanto sentimento assim. Bom, eu vou agora confirmar os convocados da primeira lista na história do Fernando Diniz na seleção brasileira, porque a gente está gravando 1 hora depois da convocação. Então tá no forno ainda. Os goleiros foram... Se eu errar o clube, vocês me corrijam. Tem uns lá da Europa que eu troco as bolas. Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do City. Esses são os goleiros. Os laterais. Ai, meu Deus, o Danilo troca tanto. Ele tá onde, o Danilo? Juventus. Na Juventus, continua lá. Continua na obrigado. Juventus. O Wanderson do Grêmio tá onde, No meu Mônaco, Deus? né? Mônaco da França. Tá vendo como eu não sei nada? Caio Henrique, eu sei que jogou no Fluminense. Ele tá Mônaco, onde? Mônaco. É Mônaco também. Mônaco. Pô, o Diniz convocou o Caio Henrique. Conhece ele, né? O Renan Lodge já tomou vacina, João? Acho que não. Nottingham Forest. Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Olympique, né? O Gabriel Magalhães é do meu Arsenal, né? Arsenal, isso. Arsenal. Joga nada, mas é do meu Arsenal. O Ibanez é Roma? Não, está no Al-Ahly. Ele foi pro Al-Ahly. Foi lá para o Al-Ahly. Mais um que foi. Mais um que foi para lá. Marquinhos do PSG. Esses são os zagueiros. E o Nino, né, do Fluminense? Pô, cadê o Nino aqui? Não tá na relação. O Nino foi convocado. Esqueceu do Nino aqui, pô. O Nino foi convocado. Essa relação que você me mandou aqui tá incompleta, meu amigo. O Nino foi convocado. Mas a culpa não é do Matheus, não. A culpa é de quem publicou. Os meias, André do Fluminense. O Bruno Guimarães tá onde? No Newcastle. O Bruno Guimarães, João Guilherme Pretzel, eu acredito. Ele ficou zangado porque não foi convocado na última do Ramon como se fosse o Pelé. E ele não é o Pelé. Casemiro... Manchester United, não. United. Isso. Tá no United. É? Eu confundi, pensei que ele tava no Real ainda. Não. Olha como eu confundo a porra toda. Joelinton tá onde, No gente? Newcastle. Eu não sei porra nenhuma, eu tô sentindo isso. Tudo bem. Rafael Veiga do Palmeiras. Isso. E os atacantes, Antony do United. Isso. Gabriel Martinelli, Isso. meu ídolo do Arsenal. Exato. Pô, Matheus Cunha tá onde? Tá lá no Overhampton, né? Wolverhampton. O ex-time do Bruno Lage, não é isso? Exato. Isso. Neymar já é do Al-Ahly. É do Al-Hilal. Al-Hilal, tá vendo? Já confundi. Al-Hilal. É o time do JJ. Exatamente, JJ. Tá. Exato. Richarlison, o que fez o Tite imitar um pombo, coisa feia aquilo no jogo, hein? Que desagradável. Meu Deus do céu. Que desagradável. Richarlison tá onde? No meu Everton. Deus? Everton. Tottenham. Desculpa, Tottenham. Pô, tá vendo? Eles tocam tanto, né, João? Exato. Não, ele já saiu de lá há muito tempo, Tottenham, é isso aí. Rodrigo do Real e Vini Júnior do Real. Eu tenho um quadro, foi criado por mim, viu, João e Pretzel. Não façam saladinha por aí, hein? Eu faço uma pergunta, o cara responde sim, não ou não sei. Perfeito. Ok? Vamos começar? Vamos. E não tem pauta não, é de cabeça, tá? Tá. É sim, não ou não sei. Se for uma pergunta muito polêmica, vocês justificam. Se não for, a gente Tá bom. passa para outra. Tá legal. Fernando Diniz vai dar certo na seleção, Pretzel? Sim. João? Não sei. A minha resposta, não sei. Não sei. Segunda, faltou... Não é essa a pergunta. A convocação do Bento é justa
João Guilherme. Sim. Pretzel. Sim. Eu acho que no momento não. Ele caiu um pouco de produção. É apenas uma opinião. Mas assim, ó, se tu puder, só uma parte, Lógico. Eu colocaria o João Paulo dos Santos. Eu não convocaria o Alisson. O Alisson já é um cara consagrado. Eu convocaria o Ederson, o Bento e o João Paulo. O Alisson, ele está merecendo convocação neste momento? Não, ele a foi pelo temporada nome. começou agora. Ele foi pelo nome. Ele foi pelo nome. Eu também convocaria um outro goleiro, mas eu trocaria o João Lucas Paulo Perry. pelo Lucas Perry do Botafogo. Eu acho Aqui que o Lucas Rodrigo Perry merecia Mandarini mais. me lembrou, eu tinha esquecido. Eu levaria Lucas Perry, Lucas Bento Perry. e Ederson, seriam os meus goleiros. Lucas Perry, Bento e Ederson. Bento e Ederson. E os seus, Pretzel? Eu convocaria o João Paulo, mas eu também não posso deixar de registrar que o Lucas Perry faz uma temporada espetacular. Sempre o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Fábio merecia ser convocado? João Guilherme, sim. Sim. Pretzel? Não, já foi merecido antigamente. Eu sempre Hoje fui defensor. Aliás, perguntei várias vezes para ele por que ele não era convocado. E ele sempre me respondia Sim, mas ele não está muito bem hoje, Muito Pretzel? bem, muito bem. Mas tem 42 anos, aí eu não convocaria. A minha resposta, sinceramente, é não sei. Não sei. É não sei. Eu não fico em cima do muro, não, mas eu não sei essa mesmo. A imprensa esportiva... Agora vem as polêmicas, hein? Manda ver, galera. Cara. Quem não quiser responder, pode não responder, eu respeitarei. Vai viralizar. A imprensa esportiva, em sua maioria, é clubista, sim ou não, Pretzel? Sim. João? Sim. Eu tenho certeza que sim, é a minha resposta. Alexandre Pretzel, vamos voltar pro futebol, senão fica... Você gosta de tênis? Sim. João? Sim. Eu estou perguntando isso porque eu amo tênis, por isso que eu perguntei. Sim. O Alcaraz, você acha que vai ser maior que o Rafael Nadal? Não. João? Não. Eu não sei. Porque do jeito que ele está indo... Eu não sei se ele vai ganhar 12 Roland Garros. Acho que não vai. É, aí que tá. Mas é possível, né? Tudo é possível, sim, né? Sim, tá só começando, né? O maior tenista de todos os tempos é o Federer, Pretzel. Sim. João? Não sei. Eu tenho uma tendência quase definitiva a achar que sim. Porque ele é um monstro, né? É um monstro, né? É um monstro, né? Sim, mas a gente tem uma relação grande aí. Tem. Qual seria o seu, João? Rapaz... O Rodrigo tá pensando, porra, esse cara adora falar de tênis. Tá pensando isso de mim? Luiz Mata, o teu Luiz Mata. Então é por isso que você não entende porra nenhuma. Não, eu vou puxando lá de trás, da época de Borg, John McEnroe e tal, Ivan Lendl, e venho acompanhando todos esses caras e tal. O próprio Djokovic e tal. Posso mudar? Lógico. Acho que sim. É sim. 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 Ué. Parando pra pensar, sim. Lógico que pode mudar. Sim. Aqui pode tudo, João. Sim. A única coisa que não pode é namorar aqui. O resto pode tudo. Pode falar palavrão de vez em quando. De vez em quando, porque eu não gosto muito de palavrão, não. Está havendo exagero na... É que eu vou usar a palavra... Na exaltação ao futebol feminino no Brasil? João Guilherme. Sim. Eu não tenho dúvida que sim. Pretzel. Sim. Essa eu vou querer justificativa. Por quê, João? Porque eu acho assim que o futebol feminino, ele merece o seu espaço, ele está conquistando o seu espaço com competência, precisa melhorar a estrutura dos clubes, que já melhorou muito em relação ao passado, mas eu acho que deve acompanhar o futebol feminino e curtir o futebol feminino quem gosta de futebol feminino. Né? Porque hoje em dia, se você diz que você não gosta de ver o jogo do futebol feminino... goela abaixo, né, João? Exato. Você fala que não gosta de ver um jogo do futebol feminino... Elas ficam você irritadas. É cancelado. Então, acho que é um processo natural. Eu, por exemplo, gosto de ver alguns jogos do futebol feminino. Gosto de ver o Corinthians jogar, por exemplo. Eu não gosto. Eu gosto de Copa do Mundo e Champions. Eu vejo assim, o Corinthians, Copa do Mundo, eu curto. Mas eu sinto que há uma forçação para tornar aquilo algo natural. E é isso que eu sou contra. Sua opinião, Alexandre Pretzel? Olha, a minha é muito parecida com a do João. Eu acho que tudo que é imposto
tudo que existe uma questão de imposição, você tem que fazer isso, você tem que gostar disso, eu acho que ditadura. não é legal. Isso vira ditadura. Ditadura. Exatamente. Eu acho que o futebol feminino ele tem toda a possibilidade de ter o seu espaço, sem dúvida, e está tendo, né? Pô, a Copa do Mundo na TV aberta, isso é... Quanto tempo que isso? A gente imaginava que não haveria isso há um tempão. Né? E apenas para lembrar, viu? Muita gente fala da Globo, mas a Band foi a primeira emissora do futebol feminino com o Luciano do Vale, em 1983. Sim. 83. Eu tenho... Então eu acho assim... Oi? Pode concluir, Petzel. Não, então eu acho que tudo que é imposto, tudo que é empurrado, me perdoe o termo, eu acho que é ruim. Algo que é natural, eu acho que é muito bom. O futebol feminino tem espaço, as mulheres estão ocupando seus lugares na mídia de maneira tranquila, com conteúdo corretas nas narrações, algo que seria, eu imagino que seria muito difícil de acontecer a curto prazo, já acontece. Agora, não queiram apontar o dedo para mim e dizer o seguinte: ô Prédio, você não pode fazer nenhuma crítica às mulheres ou ao feminino. Aí não, eu tenho duas irmãs e tenho a minha mãe, todas fanáticas pro futebol. De vez em quando a gente quebra o pau. Claro. E nenhuma delas fica de beicinho porque eu subo o tom e eu discordo delas. Então, mas é isso que acontece. É isso que acontece. Eu vou citar um exemplo aqui, e eu tenho a seguinte opinião, João e Pretzel e quem está nos assistindo. Eu acho que eu posso criticar um companheiro da imprensa se eu não for desrespeitoso. É a minha opinião. Como podem criticar a mim? O mestre Armando Nogueira sempre ensinou: você deve criticar, você não deve ofender. Ofender. Exato. Tem uma companheira da ESPN, quer dizer, companheira não, porque eu não conheço ela e nunca trabalhei na ESPN, chamada Mariana Spinelli. Ela é muito competente. É uma mineira. Sim. Trabalhei com ela recentemente. Eu sei que você trabalhou. Mas ela deu uma entrevista no podcast, em algum podcast, que eu fiquei rindo da resposta dela. Ela disse que o homem não gosta de ver futebol feminino porque só gosta de ver homem jogando. Da onde que ela tirou isso? Só da cabeça ruim dela. Aí entra na forçação de barra. Tá na forçação de barra. Tá na imposição. Tá na goela abaixo. E, sinceramente, aí eu respondi respeitosamente a ela e ela não me respondeu. A Aline Calandrini, ao contrário, eu critiquei um termo que ela usou para se referir ao Renato Augusto do Corinthians. Ela disse: Renato Augusto mapeou o espaço. Eu perguntei, eu não sabia que o Renato Augusto era geógrafo, João. Eu não sabia. E aí eu respondi a ela educadamente: você não acha? No Twitter. Ela não me seguia e passou a me seguir por causa disso. Quer dizer, ela gostou do que eu falei. Uma crítica construtiva. Exato. Eu disse assim para ela: você não acha que esse termo o público não entende? Perfeito. Legal. E outra coisa, o Sport TV não é canal de elite, é canal popular. Todo mundo tem Sport TV hoje. Se não paga, faz gato, pô. Então, o que você acha, Pretzel? Eu acho que você está correto. Assim, não é o caso de ser crítico da crítica, né? Mas a gente pode fazer observações em relação ao que colegas debatem, né? Recentemente eu publiquei no meu Twitter. Eu sou um cara que eu gosto de uma experiência. Eu gostaria de fazer uma experiência com as cotas de TV, com os 20 clubes da Série A. Eu queria pegar o bolo inteiro, vamos supor, tá? 20 milhões de reais, tá? Dá 1 milhão para cada time, e cada um que se estabeleça. Né? Cada um que se estabeleça e quem tem competência que assuma as suas coisas. Né? Era uma experiência que eu gostaria que os times fizessem no primeiro ano, todo mundo com as cotas iguais, o bolo de TV inteiro igual. Mas o Flamengo tem mais torcida, o Corinthians, eu sei disso, mas já ganham mais que os outros também por mídia, por consumo. Eu vi essa tua matéria, eu vi. E aí o meu amigo Mauro César veio e me deu uma ironizada. Quer dizer, então, Pretzel, que você quer ganhar a mesma coisa que um repórter iniciante, ou você quer ganhar a mesma coisa que o primeiro narrador. Eu lembro disso. Tem nada a ver, né? Ele deu uma apelada gigantesca que eu levei na boca, eu sempre levo. O Mauro César Pereira, para mim, é um dos maiores jornalistas brasileiros. Mas agora, não pode discordar dele. Discordou dele, danou-se. Eu sou amigo dele, inclusive, me dou muito bem com ele. Eu também. Eu gosto muito dele.
Mas aí ele ironizou e eu brinquei com ele. Então vamos fazer o seguinte, eu equiparo o meu salário ao seu. Nós vamos pro debate. e a gente vai pro debate quem tem competência estabelecida. Aí ele respondeu. É uma bela resposta, hein? São opiniões diferentes. Eu adoro debate, cara. Eu adoro debate. Agora, eu participo de programa de debate há 23 anos, graças a Deus, diário. E já arrumei confusões depois do programa por caras que se sentiram ofendidos durante o programa. Para mim, terminou. Claro. Mas de vez em quando, obviamente, que o tom sobe e uma outra vez tu dá uma canelada num argumento, numa resposta, né, numa alfinetada. Isso aí pode acontecer. Agora, essas opiniões que tu tem, por exemplo, as criações de neologismos, né, como entre linhas, que tudo bem, entre linhas são os posicionamentos ali, né, no meio do campo, na intermediária, no ataque, box to box, não dá, né? Não dá, né? Externo desequilibrante, último terço. Atacar espaço. Cara, passe semifinal, pô, brincadeira. Passe semifinal, isso eu não conhecia, não. Tem essa também? É a preparação para o passe final. E o passe quartas de final, onde é? É lá da defesa pro meio campo. Do zagueiro pro meio. Teve essa? Passe semifinal, eu nunca tinha ouvido. Minha Nossa Senhora. É o seguinte, cara, isso aí... E o passe oitavas vem lá do goleiro, lá atrás você começa. Oitavas, quarta linha de defesa, semifinal no meio, né, e final na frente. É que apareceu uma geração de scouts. Eu fiz, Felipe e João, eu fiz estatística para a Folha de São Paulo, para a Copa União, de 87 e 88, cara. Na época viu com prancheta e com papel na mão, anotando no estádio, ao vivo, certo? Não tinha tecnologia. E aí surgiram os scouts e os tatiquês, nada contra eles, que quiseram apontar o dedo para os mais antigos ou para os caras que não fizeram os cursos que eles fizeram, que não usam esse tipo de terminologia. Então, sabe, tem que ter só respeito pelo posicionamento de cada um. E isso, para mim, me incomoda quando não há, né? Quando o cara aponta o dedo para ti, olha lá o Pretzel, ó. Pretzel não analisa o jogo. Sabe por que eu não analiso o jogo? Porque eu não uso o termo que ele usa. Isso irrita. É verdade. Agora uma pergunta, voltando ao sim, não sei, tá bom? Tá bom. Eu não esqueço, não. Vamos voltar. Vou fazer uma de futebol. Técnico brasileiro, no geral, inveja o técnico estrangeiro no Brasil? Hein, Pretzel? Eu vou usar uma outra resposta. Muito! João? Sim. Sim, sem nenhuma dúvida, né? Sim. Isso me parece muito claro. Hoje são 13 estrangeiros, é isso? 13 estrangeiros na primeira divisão. Né? Entre os 20 são 13. A culpa é de Jorge Jesus. É o maior responsável? A culpa é dele. Porque antes dele, nós tivemos muitos técnicos estrangeiros no Brasil, né? E depois da conquista do Tri de 70, o Brasil passou a ter mais técnicos brasileiros. Antes das conquistas de Copa do Mundo do Brasil, sim, década de 1940, 1950, 1960, era muito comum a gente ter muitos técnicos estrangeiros aqui. Depois que o Brasil ganhou o primeiro Tri, né? Depois chegaram tetra e penta, o Brasil passou a privilegiar o futebol brasileiro e aquele discurso que a gente ainda ouve muito. Não, nós somos o Brasil. Sim. Nós temos 5 estrelas, 5 copas, bobagem, e nós isso, somos o futebol, a casa do futebol, a escola do futebol. E talvez seja por isso que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo há 21 anos. Porque o mundo inteiro se abre. E inclusive recebe pé de obra brasileiro. Sim, sim. Nós estamos em todas as partes do mundo. Então por que nós, que vamos para o mundo todo, não podemos receber gente de fora para fazer esse intercâmbio? Acho que todos ganham. E não há dúvida, por que eu citei Jorge Jesus? Porque ele foi um marco na história recente do futebol brasileiro. Pelas conquistas do Flamengo. Não por isso. Porque ele... Revolucionou. Ele revolucionou em vários aspectos. Primeiro, ele resgatou um futebol que sempre foi a nossa essência. Sim. E que os nossos times não jogavam mais. Por quê? Por comodismo. Os nossos técnicos estavam numa zona de conforto, com os seus empregos garantidos, e quando perdiam o emprego, tinha aquela ciranda, sai daqui e vai para ali. Jorge Jesus chegou, apresentou um futebol extraordinário, ganhou títulos, e aí o que aconteceu? Os times brasileiros falaram, poxa, os técnicos portugueses são bons mesmo.
Aí o Palmeiras foi atrás de Abel e outros exemplos. Então ele mudou o status do futebol brasileiro. Ele tirou os nossos técnicos da zona de conforto. E se hoje nós temos um futebol melhor do que tínhamos há 6 anos, há 7 anos, eu acho que a gente deve muito a essa passagem por aqui. Então, isso que você acabou de dizer, 13 técnicos estrangeiros na primeira divisão, se deve a 2 coisas. A vinda de Jorge Jesus para cá e a acomodação dos técnicos brasileiros que pararam no tempo e agora começam a tentar recuperar esse espaço. Aliás, eu queria fazer um parênteses, porque eu citei a Mariana Spinelli, eu acho ela competente. Não, e é mesmo. Eu acho ela competente, eu acho ela excelente de vídeo, ela comunica muito bem. O que eu não gosto dela é a filosofia sobre futebol feminino. Aí Mariana, a sua nota é 0, na minha opinião. Ô Pretzel, eu tenho a impressão que o que o João Guilherme falou, você concorda ou discorda em alguma coisa? Concordo plenamente e acho que os treinadores brasileiros, ao invés de ficarem reclamando, né? O Luxemburgo recentemente deu uma entrevista depois de um jogo, reclamando também da presença dos estrangeiros, que a gente perdeu a nossa origem, que é o drible, né? Mas isso muito por culpa também das nossas bases, né? Hoje você leva um jogador para uma peneira da base, o driblador ele fica fora, e o grande, o físico, e o cara que tem o mínimo de leitura tática, entre aspas, ele é aprovado. Isso a gente tem visto várias vezes. Então, acho que a origem também parte pela categoria de base. Eu acho que a base até deveria ser uma espécie de padrão, né? Na base, nós vamos jogar de maneira ofensiva com jogadores habilidosos e que gostem de driblar, na base. Depois, lá no profissional, eles que se ajustem, eles que se integrem de uma maneira normal. Eu acho que sim, e acho que o Abel Ferreira agora ele está dando uma lição, porque apesar de eu não concordar com muita coisa que ele diz pós-jogos e do comportamento dele à beira do campo, eu acho que ele é um treinador que mentalmente nenhum treinador brasileiro recente conseguiu fazer o que ele fez com o time do Palmeiras. Eu vou fazer agora uma pergunta. Eu vou fazer agora uma pergunta para os dois, tá? Deixa eu achar o tweet que eu fiz. Sim. Porque eu ontem listei os jogadores que mais me incomodam dentro do campo em postura e os treinadores que mais me incomodam em campo em postura. Eu quero ver se vocês concordam ou não com a minha lista ou se acrescentam alguém, ok? Deixa eu achar o tweet aqui, porque vai demorar um pouco. Sim. Faz uma pergunta pro João Guilherme, Pretzel. João, eu queria saber o que você acha das narrações femininas. Excelente. Eu acho muito importante, né? E acho que elas estão sofrendo porque elas estão abrindo um caminho, sabe, Pretzel? Eu tenho 2 filhos que são mais novos, um de 16 e um de 8 anos, e eu percebo o seguinte, para eles já é uma coisa muito natural ouvir uma voz feminina narrando. O que para nós que somos mais velhos... Eles já aceitam bem. Eles já aceitam bem. Nós que já temos mais idade, realmente é algo diferente, mas bem é natural. Mais idade. Bem mais idade. Mas por que isso? Porque nós crescemos tendo como referência em narração homens. Sim. E agora houve essa revolução. O último posto que as mulheres conseguiram chegar na comunicação foi a narração, que era uma coisa predominantemente masculina. Então percebo isso. Os meus filhos mais novos, para eles é algo natural e que eles adultos será uma coisa que fará parte da vida deles. A nossa geração, né, aliás, algumas gerações, não só a nossa, gente até mais nova, tem uma resistência. Então, o trabalho delas tem que ser valorizado. Porque lá no futuro, as futuras narradoras colherão os frutos que elas agora estão plantando. E a grande audiência delas, na opinião de vocês, é com o público mais jovem, então? Ou não necessariamente? Eu acho que, por exemplo, existe uma aceitação melhor. A partir de que momento, João? Porque para eles já cresceram ouvindo mulheres narrando. Tá. Então para eles é uma coisa natural. Para nós que temos mais idade não é tanto. Agora uma coisa eu gostaria de bater nessa tecla e eu faço questão disso. Então bata, João. Não interessa o sexo. Sem dúvida. Interessa a qualidade. Competência. Existem homens que narram mal e que narram bem.
Existem mulheres que narram bem e que narram mal. Mas o problema, na minha opinião, não sei se a opinião de vocês é essa, esse debate é importantíssimo, na minha opinião. Claro. Hoje, ser competente é quarto plano. Eu tô certo ou tô errado? Certo. Eu acho que está certo. Porque Existem outros itens na frente. outro dia, esse assunto, ele me... Desabafa, Felipe. Ele me apetece. Então manda ver, Felipe. Sem freio, Felipe, vai lá. Não. Eu não vou citar o nome do jornalista para preservá-lo. Porque é tão ridículo. Eu estava assistindo o programa Redação Sport TV. Programa que eu assisto muito pouco agora, porque ele é muito ruim atualmente. Apesar do Marcelo Barreto ser muito bom. Mas os convidados normalmente são péssimos. Um deles estava lá e no dia seguinte, de Vasco 1, Grêmio 0, o rapaz disse simplesmente o seguinte. Um rapazinho lá disse simplesmente o seguinte. Eu gostei muito do time do Vasco. Primeiro que ele estava atropelando as palavras. Eu não entendia porra nenhuma que ele falava. Caramba. Ele pariu a metralhadora. Na televisão não tem que ser metralhadora. Sim. Metralhadora é em rádio, não é em televisão. Exato. E o Pumita jogou muito bem, só que o Pumita não entrou em campo. Ele estava machucado. Ele não viu o jogo. Não concordam? Concordo. Ou então, ele é burro mesmo. Eu acho que ele não viu e quis dizer que viu. Isso. Eu já vi um cara da sua ex-TV, a ESPN, dizer que o Ganso esteve muito bem no jogo. Ele estava suspenso com 3 amarelos. Ele não jogou. Infelizmente, nós temos alguns exemplos. Assim, isso já aconteceu com uma certa frequência. E eles não são cobrados? Aí, não, né? Cada caso é um caso. Depende de cada emissora, de cada chefe. Mas é algo que realmente não pode acontecer, né? Outra coisa, Pretzel, João e quem está nos assistindo. Eu já vou voltar para o sim, não sei. Eu gosto disso, hein, do sim, não, talvez. Você gostou do sim, não sei? Eu gostei. Você gostou de incluir o não sei? Eu gostei, bom, né? Gostei. É porque o cara, se ficar desconfortável, ele fala não sei. E você tem o direito à dúvida, né? Tem direito à dúvida, óbvio. Você pode dizer, por exemplo, que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores? Não sei. Não sei. Você pode afirmar que o Fluminense vai passar pelo Olímpia? Não. Você não vai afirmar isso. Você afirma? Você afirma, Pretzel? Sim. Olha lá, vai secar não, hein, pô? Não sei. Pois é. Não sei. Eu ia falar de quê, meu Deus? Eu sempre faço parênteses dos erros de dizer que jogou e não jogou nos comentários, cobranças e tal. Eu conversei com uma pessoa do Sport TV, em que me dou muito bem com ele. Há muito tempo atrás, ele até já gravou comigo para o canal. Porque eu fiquei com o canal afastado 2 anos. Sim. Antes eu tinha um estúdio modesto na minha casa, não é com esse estúdio com lindo essa que eu gravo. estrutura fantástica. Ele disse que ninguém faz cobrança no Sport TV. E ele é lá de dentro. Então... Tá explicado muita coisa. Me explica muito isso. O cara dizer que o Pumita jogou e ninguém fala porra nenhuma. Entendeu? O Pumita tava machucado, ele não jogou contra o Grêmio, porra. E o cara falou que o Pumita jogou muito bem. Que desagradável. Né? Eu sei por que ele tá lá. Eu sei muito bem. Eu sei por quê, João. Mas não vou falar porque senão me metem em processo. E vão descobrir quem Se não me metem em processo... Porque agora não pode falar nada. Agora não pode dizer nada. Tem que engolir as cotas e ficamos por isso mesmo. Com as palavras, é isso. E ficamos por isso mesmo. É isso. Vamos agora para um momento de outra apresentação. Vocês permitem? Sim, claro. Claro. João Paulo Rocha. Boa. Chega mais, meu amiguinho. O Pretzel. Ele é o nosso narrador aqui do nosso canal para os 2 jogos Fluminense e Olímpia. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, prazer, Pretzel, Felipe Cardoso, obrigado pela oportunidade, João Guilherme, valeu, prazer Xará. Também iniciando aí na carreira já há 2 anos e meio, mas... Parabéns. Começando Os dois se chamam João. Boa, bom começo, né? Um bom já começo, morou né, em João Paulo? Niterói, eu sou de Niterói também. Olha aí, conterrâneo, sucesso conterrâneo, sucesso.
Sucesso pra você. Senta aqui, porque eles demoram a botar a cadeira. Senta aqui, João Paulo, do meu lado. Eles demoram, eles são lentos, viu, Prédio? É brincadeira, esse pessoal aqui do geral pode é nota 11, não é 10, não é 11. Olha aqui, João Paulo Rocha é um jovem narrador, 31 anos, né, João? Dia 30 de agosto, faço 31 anos. Boa. 30 de agosto, 31. Então você tem 30 ainda. Ainda. Pô, é um trintão ainda. Na véspera de Fluminense e Olímpia. Eu ia narrar os dois Fla-Flus, mas infelizmente o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Rapaz, é verdade. Hein? E eu resolvi fazer Fluminense e Olímpia, por quê? Porque eu acho que tenho algum público com a torcida tricolor. Não, e chegou a hora, né, Felipe? E chegou a hora. São as ganharam a quartas de Libertadores. final. Olha aqui. Chegou a hora. Olha aqui, o Diniz no Fluminense. Não imite seleção brasileira, não seja eliminado nas quartas, pelo amor de Deus. Por favor, hein? 2 Copas do Mundo eliminado nas quartas, né, João? Isso, e mas... mais, né? Mas eu acho que esse seu sentimento é interessante pelo seguinte. Como foi em 2008, né? Que o Fluminense tinha esse sentimento também. De novo, o Fluminense chega numa Libertadores com possibilidade de ser campeão. Quando foi eliminado mesmo. pelo Barcelona de Guayaquil, eram 2021, quartas também? Eram 2021, quartas também? Quartas de final. Era quartas, Isso. né? Tá. Seria um Fla-Flu a semifinal. Seria o Fla-Flu na semi, Seria, exatamente. 2021. Exatamente. Mas eu acho que hoje o Fluminense ele é mais consistente. O Fluminense muito hoje mais. Ele é consistente como era o de 2008, né, que chegou à final. Eu acho que o Fluminense pode chegar à final. Eu acho, Pretzel, que quando o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia na pré-Libertadores do ano passado, o técnico era o Abel, não era o Diniz. Em 2013 também, quando o Fluminense é eliminado pro Olímpia, era Abel Braga o treinador. Isso. Eu narrei esse jogo lá no Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. 2013. Defensores del Chaco. E recentemente em 2022. Não, 2013 foi o Libertar. O era 2013 o Olímpia também? 2011 foi o Libertar. 2013 o Olímpia. Ok, João é máquina tricolor, sabe como é que é? João é Rivelino. Aí, a máquina do esporte. E o Abel armou pessimamente o time em Assunção. Jogou todo para trás. O Fluminense ganhou de 3-1 porque essa porra de saidinha do Fábio deu um gol pro Olímpia no Engenhão. Lembra, João? Lembro. Essa merda de saidinha já tinha desde o Abel, pô. Então... É pré-Diniz, né? É verdade. É pré-Diniz. Que loucura, né? Ele quer aperfeiçoar, mas ó... Porra, já deram um gol pro Pedro Raul de graça também. Vasco e Fluminense no Brasileiro. Aí, foi pro jogo em Assunção, fez uma péssima partida e foi pros pênaltis e perdeu. Sim. E, de novo, o segundo jogo é no Paraguai, Pretzel. Eu acho que a dureza e o exemplo do Flamengo, o Fluminense tem que botar na cabeça, Pretzel. Sim. Não, O Flamengo ganhou de 1-0 só. 1-0. É isso. Agora, eu acho que o Fluminense ele tá toda hora disputando a Libertadores. Acho que isso é fundamental. Em 2008 eu estava no Maracanã na final contra a LDU. Não me lembre. Eu fiz e depois do jogo abriram o campo para todos nós, né? Eu atravessei o campo entrevistando o Edgardo Balsa, o técnico da LDU. Porra, que traidor você, hein? Mas que culpa eu tenho se o Flu não conseguiu ganhar, né? Olha aqui, Pretzel, aquele jogo era pro Thiago Neves ter feito 4 gols. Sabe por quê? O Sebadios pegou uma bola dele com a unha, não foi com a mão, não, nem com o dedo, foi com a unha. Exato. Agora, tem uma coisa que me preocupa, hein, nesse momento do Fluminense. João. O jogo é muito difícil. Né? Os dois são. O Fluminense é melhor do que o Olímpia. Mas o Olímpia é aquele time aguerrido, que sabe jogar Libertadores e que eliminar o Flamengo lhe deu muita confiança. E como você já bem disse, o segundo jogo é lá. E o Fluminense fora de casa não vence desde maio, é isso? Sim. Então isso é um problema. O Fluminense tem que fazer um bom resultado no Maracanã. João Paulo Rocha, tá preparado? Já tá aquecendo o gogó? Preparado, acompanhando aí tudo de pertinho para chegar no dia da transmissão e dar tudo certo aí. Que
que o Fluminense avance, né? Pra gente continuar fazendo Aí as transmissões. Inter ou Bolívar na aqui no semifinal, canal né? Felipe Cardoso, Exato. né? Tomara que dê uma semifinal brasileira, Não, não, Fluminense tomara, Inter, né? que Fluminense na altitude não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Histórico Deus. complicado. Não, tem Fluminense isso, e tem Inter, isso, sabe tem por quê? Se for eliminado pelo Inter, é do mesmo nível, Exato, ok? Exato. E a Ô, decisão João. será no Maracanã. Se for Fluminense. Porque o Inter... Sim, mas o Inter não foi primeiro? O Inter foi primeiro, né? Não, a gente tá falando semifinal. Então, semifinal, não, né? O segundo jogo é no Rio. É no Rio, né? Não, o segundo jogo é no Beira-Rio. Ah, é no Beira-Rio? Porque o Inter tem melhor campanha. Ah, fez mais pontos, que o Fez grupo do mais Fluminense pontos. foi muito equilibrado, é Isso. verdade, é verdade. O Fluminense fez um segundo turno O péssimo. Fluminense classificou em primeiro com 10 pontos, se eu não estou enganado. Ou 11, 10 ou 11. É isso aí, Beira-Rio. Bom, vamos parar de falar do Fluminense, João. Eu vou liberar você e te dizer o seguinte. Estou muito feliz de ter contratado você, porque as informações são as melhores possíveis. Uma indicação do Hugo Lago é como se fosse minha indicação. Então, eu não tenho nem o que discutir. Você mandou um vídeo, eu gostei muito da tua voz, da tua narração. Ele mandou um vídeo narrando em TV. Que legal. Eu só pedi a ele, narra um pouquinho mais rápido o jogo, Sim, porque é sim, rádio, né? sim, Podcast sim. é rádio, né? Sim, claro, claro. E vai ser um jogo cheio de prêmios pra galera do Flu. Nós vamos dar muito prêmio. Então então acho vai que vai ter ter audiência, não vai ter, legal. João? Vai, inclusive a minha, eu estaria ligado. Mas muito legal, muito legal. O primeiro jogo é dia, 20, a outra é quinta-feira. 24. É. E o segundo no dia 31. Isso é muito legal, Felipe, que você está fazendo, me permita. Lógico. Que a gente está falando de narração feminina, né? E eu não gosto de separar narração feminina de narração masculina, eu gosto de falar de narração, né? E isso que você está fazendo é importante para dar oportunidade, para ajudar na renovação. Tem muitos talentos por aí. Ele vai aparecer na jogo. Exatamente. Tem muitos talentos por aí que não tem chance. E na nossa Desperdiçados. época, né, eu, você, Predson, que nós começamos, a gente não tinha tantos canais para mostrar capacidade Não como tinha temos tantas hoje. opções. Exatamente. Exatamente. Então Concordo hoje com você. o YouTube, a internet, as web rádios, tudo isso abre portas para que novos talentos apareçam. Então, Xará, aproveite, boa sorte, manda ver. Muito obrigado, João. Valeu, garoto. Muito obrigado. Valeu. Parabéns, João. Boa sorte. Então, João Paulo Rocha. É João Paulo Rocha. Não tem esse negócio de João Paulo João. Rocha. Não tem esse negócio de João Paulo. É João Paulo Rocha. E Ele três tem- nomes assim fica bom para fazer vinheta, hein? Vamos Qual é a melhor Ah, vinheta de todos os tempos? Felipe Cardoso. Não, esse tem- Não. A melhor vinheta de todos os tempos? José Carlos Araújo. É isso. Agora, você sabe que sumiram com a minha vinheta na Rádio Globo, eu quis trazer pra cá, disseram que não tem mais. Engraçado, né? Porra, me demitiram injustamente caçaram minha vinheta. pô. Aí não dá. Aí é demais. Aí é complicado. Felipe, se me permitir, Eu permito, só claro. Um adendo. pauta, Um adendo. uma questão aí pro debate dos amigos aqui, convidados de hoje. Vinícius Júnior fora dos 11 melhores da temporada na UEFA. Uma anedota, hein? Uma anedota Eu não isso. sabia disso. Isso é uma piada. né? Hoje estava Uma tão. perseguição. Hoje estava. É uma perseguição pela cor? É, João? Olha, Por causa do racismo? lamentavelmente, eu tenho que concordar com o Pretzel. O que ele fez, o que ele gerou, incomodou muita gente. Então, acho que é uma represália e é uma piada isso. Não é uma anedota, não. É um escárnio, Alexandre Pretzel. Ah, é um escárnio. Impressionante que ele jogou de futebol. E aí eu uso o termo perseguição. Eu não gosto de teoria da conspiração. Eu né, também pessoal? não, eu também não. Mas eu uso porque nesse momento não tem como. Se ele não tivesse feito uma boa temporada, ok. Mas ele foi um dos melhores jogadores do mundo. Deveria ter sido cotado também para ficar entre os 3 melhores. Sim. E aí isso é uma piada. Isso para mim cheira a perseguição. Isso é uma característica do Vinícius, né? Ele é um cara que até hoje ele vem conseguindo êxito, mas ele tem que passar por muitas barreiras. Desde E quando ele ele tem surgiu. que ser mais midiático. Ele Exato. é pouco midiático. Ele se defende pouco. Exato. Eu acho que ele tem que se defender mais. E isso é assessoria. Sim. Isso é staff. É. Eu não falei o negócio. Eu disse que ia falar com vocês o negócio dos jogadores que tem postura, não tem postura. Tá vendo como parênteses é uma merda que a gente acaba esquecendo? Sim. Você vai entrar nessa pra gente te liberar. Técnicos que me irritam por posturas na área técnica. Olha os que eu citei. Abel e seu auxiliar,
Dorival Júnior, que todo mundo defende, para mim é uma mala no banco de reserva. Diniz, Sampaoli, Jair Ventura, vixe, Mano Menezes, Filipão, Lucha às vezes, Antônio Oliveira do Cuiabá é uma mala. E tem mais. A lista é grande. Vou lembrando. Aí eu botei um médico, Tanuri do Flamengo, uma mala. Abel Braga. E vou lembrar mais. Alguém vocês incluem mais dessa lista ou discordam de algum que eu citei? Dorival, eu confesso que eu fiquei pensando aqui. Eu não observei Reclama, isso, viu, não. João? Nossa Senhora! Com aquele jeitinho dele, bonzinho, Não. quietinho. E depois do jogo, ele critica o árbitro com a fala mansa, que é pra todo mundo perdoar ele. Diferente do Abel, Entendi. que é sanguíneo. Entendi, entendeu? É ou não é, entendi. Pretzel? Por tanto aí é que- mesmo. Eu adoro o Dorival, mas ele, inclusive no último jogo, qual foi o jogo? São Paulo e São Lourenço, semana passada. 2 a A 0. a um minuto de jogo, teve um arremesso lateral. Ele São reclamou do Paulo, lateral. A arbitragem deu pro São Lourenço, ele saiu da área técnica correndo em direção ao Bandeira. Aquilo ali eu fiquei surpreso. Os caras estavam virar o resultado, 1 minuto de jogo, ele já estava pilhado daquele jeito. Olha Ele é um só. pouco pilhado, assim. Então ele é pior que o Abel, porque o Abel isso não faz não, com 1 minuto ele não faz não. É pior que o Abel então. Não, e outra coisa, passam pano porque ele é brasileiro. O Abel lapo nele, lapa, mais. E tem uma outra coisa, que é característica do nosso meio, que é delicado falar, porque nós vamos falar do nosso meio. Mas ele é bem relacionado com a imprensa, né? O Dorival. O Dorival. O Abel também. Abel Braga também. Filipão também, ou e não? E aí isso faz com que o cara seja menos criticado. Mais condescendente. Eu acho que isso Eu também influencia acho. na crítica. Você tá certíssimo. Eu acho. Alguma coisa, João? O Ramon Dias. João Paulo, tem 2 João aqui. O Ramon Dias do Vasco, a gente observou pouco ainda ali, comandando Até a equipe, agora é um mas gentleman. ele foi Ele foi expulso por quê contra o na Bragantino? Eu não vi o segunda-feira jogo. contra o Bragantino, porque ele entrou no campo. Ele entrou Teve no um campo. determinado lance que ele entra no campo e aí recebe o segundo amarelo, se não me engano, e é expulso. Mas é mais um aí pra gente ficar de olho, né? Rapaz, pra eu vou falar observar um o negócio. comportamento. Você vai pensar assim, o João Guilherme só fala do Jorge Jesus, né? É outra coisa que o JJ merece elogio. Sabe por quê? Você se lembra, na passagem dele pelo Brasil, do Jorge Jesus reclamar de árbitro Não, mas eu já vi ele Eu fazer um lembro negócio dele com o Rafinha ridículo. com o Rafinha? Mas aí que tá. Ele dava escândalo na beira do campo, ele se descabelava, Não. ele gritava com o time dele. Ou né? com ele mesmo. Ou com ele mesmo. É verdade, você tem razão. O Jorge Jesus, ele reclamava do time dele. Ele peitou o Rafinha, ele brigou com o Rodrigo Caio, ele briga com todo mundo do time dele. Do time dele. Ele focava no time dele. Vamos lá, vamos jogar, vamos A melhorar. e tal. arbitragem não. Eu não me lembro. Eu Felipe. também não Eu lembro. me lembro. Você lembra, Pet, ele reclamando de juiz, o Jorge Jesus? Eu também não lembro, não. Agora, com o time dele, ele reclamava. Pô. Reclamava muito do time, não lembro da arbitragem. Agora, eu me lembro de uma cena dele que eu acho que ficou marcada num Porto e Benfica, que ele treinava o Benfica. Lembra daquele Kelvin que jogou lembro, aqui lembro. no Vasco, no Palmeiras? Passou no Lateral Fluminense direito? Não, esquerdo, né? Atacante. Era canhoto, Ele né? faz um gol pelo Porto no último segundo Isso. e o Jorge Jesus se ajoelha, Ajoelha, quase se atira na beira do campo, porque perdeu o título naquela Rapaz, época. você sabe Aquela que cena ali foi emblemática. essa cena que o Pretzel está citando, ela é tão relevante que ela está no Museu do Porto. Ah, é? Olha. Em uma das galerias do Você já Museu foi do no Porto, Museu já do fui no Porto? Museu do Porto, do Benfica, são belíssimos. E no Museu do Porto tem um corredor com essa cena, o gol do Kelvin e Jesus se ajoelhando. E o técnico do Porto era Vitor Pereira. Olha Para só! tudo. Vitor Pereira também não reclama de árbitro. Pouco, né? Eu não reclamo, não me lembro. Não é. Reclamava muito, Felipe. Tá louco? No Reclamava Corinthians muito. reclamava Nossa, muito, né? Ô, João, Reclamava Sim. muito. Fazendo- Tem outro aí que é amigo de vocês, tá? Que é o Renato Portaluppi. Eu não tenho amizade com Ou ninguém. seja, todos eles reclamam, né? Todos eles. Renato. reclamam. Não, mas o Renato é mais. Guardiola reclama. Reclama? É. O Renato é mais comedido, Pretzel, não é tão espalhafatoso. Ele deu uma declaração maravilhosa depois da derrota pro Flamengo por 1-0. Ele disse assim: quem é o Wilson Seneme para dizer se foi pênalti ou não? Ele tem toda a razão. É o pior trabalho de comissão de arbitragem de todos que passaram.
Não tenho dúvida disso. Diga, João. Fala, João. O João falou ali, para tudo. E a gente tava falando do Porto. Tem um lance que ficou marcado de um ex-atleta do Porto que vestia a camisa do Fluminense e essa narração ficou eternizada para os torcedores tricolores na voz do João Guilherme. Evanilson? Quando o Deco dá um chapéu no meio-campo, cheio de classe, o Que João coisa manda. linda. Para tudo. Para tudo. Realmente foi um momento Foi marcante da minha contra carreira. o argentino. Foi contra o Avaí no Avaí. Milton Santos, no Engenhão. Ah, porque teve um jogo com a América do México, que ele Sim. fez a mesma Também coisa. fez um gol Sim, dando sim. um tocozinho Esse na bola lance no que o final da João partida. Esse é uma lembra- enciclopédia tricolor, hein? Sim. E esse lance que o João tá lembrando, ele passa muito no YouTube mesmo, as pessoas repercutem muito Sim. até hoje, que foi um lance fantástico, né? Foi uma cobrança de um tiro de meta, né, João? E aí ele domina a bola, que não toca no gramado, e quando o jogador do Avaí vem, ele dá o chapéu sem a bola bater no gramado e faz o passe sem a bola tocar no gramado. Sem a bola. Então é uma obra de arte. Vamos aos jogadores que me irritam por péssima Ih, postura em aí campo, a lista é grande. independente de jogarem bem ou mal, ok? Sim. O pole position, pra mim, disparado é o Gabigol. Perfeito. Disparado. Concordo. Disparado. Mala. Gerson. Gerson é cínico. É cínico. Ele reclama baixinho, mas é uma mala. Ganso é chato com o juiz. Pedro Raul não joga nada e reclama do árbitro. Joga porra nenhuma esse Pedro Raul, né? rapaz. Nada. Marçal do Botafogo é uma mala. Reclama muito. Isso pra citar um de cada, pra não ficar mal, né, João? Boa. Fagner. Wagner. Além de violento, reclama sem razão. É, esse tem história. Ele outro dia disse pro Klaus, assim, no Corinthians e São Paulo, eu li. Mas eu não fiz nada, Klaus. Ele deu uma porrada no jogador de São Paulo por trás e disse que não fez Cara, nada. você esquece que tem 1000 câmeras. hoje. É. Luciano do São Paulo, grande mala. Nossa, esse é o maior de todos. Hulk. Ah, esse reclama tanto quanto o Gabigol, hein? Reclama bastante, é. Hulk é pole position. Reclama O bastante. Hulk acha que descobriu o futebol, né? E nenhum outro jogador pode reclamar, só ele. Não, ele acha. Não, ele acha que é melhor árbitro do que todos os árbitros do Brasil. Exato. É verdade. Henrique Dourado é mala também. Especialmente com aquele lance do pênalti contra o Fluminense, do Bruno lembra? Rodrigues, é. E claro, porque a gente não passa pano, Neymar. Nossa. Neymar é um chato com o árbitro. É. Uma mala. Ah, não é não? Você não assiste o jogo do Neymar, então. Você dorme na hora que o Neymar joga. Porra! Ele leva porrada? Leva, mas ele acha que a porrada é violenta em toda a falta dele. É verdade ou não? É ou não é? E ele provoca também, né? E ele provoca. Não foi ridículo o que ele fez em 18? Foi. Ridículo, pô, aquilo ali. Rolando igual macarrão, E é pô. por essas e por outras que ele está hoje no Al Hilal. Por essas e por Isso outras. influenciou a Europa a não querê-lo Eu mais? acho que o grande erro dele foi ter saído do Barcelona para o PSG. Então ele não conseguiu atingir os objetivos e a partir dali a carreira dele, por vários motivos, inclusive esse, ela se perdeu. O Neymar, ele perdeu credibilidade, principalmente no futebol europeu. No futebol europeu. E aí, por isso, é que, diante das ofertas que foram pequenas e do contrato astronômico que ele recebeu, que ele está indo para o Al-Hilal. Aqui, o Bruno Branco, deixa eu ver se ele é torcedor do Flamengo e se ele me segue. Se ele me segue Sim. e é torcedor do Flamengo. Bruno Mengo Flá. Sim. Ele respondeu sobre a minha lista dos técnicos. É. Não sabia que o Tanuri se envolvia tanto. Ele não vê jogo em televisão, então. O Tanuri... Vocês lembram daquele Fla-Flu em Volta Redonda que o Sandro Meirahit anulou o gol do Henrique? Lembram desse jogo? O Sandro Meirahit apitava ainda. No segundo tempo, no final No do segundo jogo, tempo. me lembro. O gol foi bem anulado. Foi no meio de semana. Eu sou isento. Sim. O gol foi bem anulado. Mas o gol foi dado e a câmera não tinha VAR. Sim. A câmera disse pro Sandro ou pro Bandeira que foi impedimento. Aí ele anulou. Enquanto a discussão estava ferrenha, o jogo ficou parado uns 8, 10 minutos, o Márcio Tanuri tirou o Gustavo Scarpa. Não vai reclamar com o árbitro.
Essa porra desse médico do Flamengo. Foi ele, porra. Ele é médico do UFC, cara. Também. Hein? Ele é médico do UFC. Agora, ele aconselhou a diretoria a não punir o Gerson também, Pretzel? Olha, eu não duvido, porque a nota do Flamengo depois da briga dos dois é uma das coisas mais infantis, bizarras, lamentáveis, bizarras, né? O entrever, entrever até um termo gaúcho, certo? O entrever é um empurrãozinho, né, João? É um empurrãozinho, eu te empurro, entrever, esse é um entrever. Pô, o cara tomou um soco na cara e o Gerson ontem queria que o Varela desse a outra face com o Gerson. Não, e outra coisa. E outra coisa. Torcedor do Flamengo passar pano dizendo que a punição tinha que ser a mesma. Eu vou combinar o seguinte então com você, João. Eu vou brigar com você. Perfeito. Eu te empurro, você me dá um soco no nariz. O que é pior? Aí você fratura o meu nariz. O que é pior? Claro. Porra, eu não dava punição nenhuma pro Varela e dava 50% pro Gerson. É a minha opinião. Mas aceito discordâncias. Eu acho que os dois tinham que ser punidos. Sim, mas o Varela menos. Afastados. O Varela com percentual menor ou não, João? Porque o soco veio por causa... O que se sabe, né? Com porque a gente não viu, versões. Né? Houve um desentendimento no treinamento. O que o Varela fez? Houve uma falta que o Varela reclamou com o Gerson e aquilo gerou uma discussão entre eles, com ofensas pessoais, e aquilo foi pro vestiário, e aí o Varela entrou numa conversa do Gerson com o Pablo, e aí o Varela tomou a iniciativa de partir para cima do Gerson. E o Gerson se esquivou e deu firme. E causou aquele estrago todo. Então, acho que os dois, eles têm culpa na história e mereciam ser punidos. Afastados, inclusive. E acho que só eles não deveriam ter jogado contra o Grêmio. Mas só jogaram por ser um jogo após uma eliminação ali da Libertadores, que doeu bastante ali na... Aliás, o Gerson... Era um jogo decisivo da Copa do Brasil também. O Gerson, né? João, que tá na minha lista... voltando de lesão, até acabou entrando no decorrer da partida, né? Porque o Varela jogou ali... Mas eu acho que pro bem da ordem do clube, do comando... E não foi 2 pesos e 2 medidas com o Pedro? Foi totalmente. Coloca um garoto do sub-20 para jogar, mas não coloca os dois. Não coloca os dois. Tira. Senão vira bagunça. Eles botaram o Varela porque o Mateuzinho estava inativo há muito tempo, você acha? Foi isso. Foi isso, né? E o Gerson, porque é o Gerson, o Sampaoli gosta dele. Ele é protegido do Sampaoli. Ele é um dos preferidos. Tenho a mesma opinião do João Guilherme. E a tua, Pretzel? Não, eu concordo. O jogo era muito importante, mas eu estou fechado com o João. Eu acho que, a partir do momento que houve agressão, os dois deveriam ter sido afastados como uma forma de exemplo também, porque senão vira um escarcéu. Agora qualquer um pode sentir no direito de dar uma entrada dura. Escarcéu é uma expressão gaúcha também, Pretzel? Escarcéu é uma bagunça, né? Eu sei. Então é o seguinte, cara, tu entra rachando, qualquer um pode entrar rachando hoje. Se tiver briga, o São Paulo não vai dar mínima e os dirigentes também vão minimizar. Isso não pode acontecer num grande clube. Eu acho que os dois não deveriam ter jogado. Aliás, o São Paulo entrou na sua lista dos técnicos que reclamam? Entrou, eu citei. Não que ele reclame demais, mas o jeito que ele corre, ele parece que faz... Ele faz corrida com o jogo em andamento. Quer dizer, ele esquece... Uma caminhada intensa. Não, e sai da linha técnica. Ele malha durante o jogo. Sai da linha técnica. O Dorival também sai. Aliás, hoje foi engraçado, porque o Payet, na entrevista de apresentação, na coletiva, ele disse que ele espera se espelhar no Roberto ou ser um pouco do que o Roberto foi. Roberto Dinamite. Aí eu disse assim, que susto, eu pensei que ele ia dizer que ia fazer a mesma coisa que o Pedro Raul fez. Eu acho esse Pedro Raul uma mala. Modelo não é jogador de futebol. Não pode ser bonito. Jogador de futebol pode ser muito bonito. Não pode, não pode. O Kaká foi melhor do mundo. Mas existem exceções. Raí, hein? O técnico. O Beckham também não. O Beckham. O Beckham eu tenho algumas restrições. Eu não acho ele craque, não. Vocês achavam ele craque? Foi um ótimo jogador. Kaká foi craque? Foi. Kaká foi bola de ouro. Raí foi craque? Raí foi craque. Então, dois bonitos. Muito mal na Copa de 94. É fato.
Mas existem exceções. Em tudo na vida. É verdade. Bom, vamos voltar pro sim, não ou não sei. Eu gosto João, disso. você fica, tá? Fica. Vocês gostaram do João Paulo deixa Rocha? João, gente boa, deixa ele aí. O nome ajuda, né, João? E a cidade, a procedência também. O nome Niterói, ajuda. exato. Ele é de Niterói. Você Exato. é de Niterói aonde? E cara aí, pertinho do Camargo. Eu morei 1 ano da Gavião Peixoto. Opa, 1 ano. olha E aí. você, João? Eu sou do centro de Niterói. Você é do ali da centro? Praça do Rink. Praça do Rink. Isso, Legal. exatamente, É isso ali. perto das barcas? Bem pertinho das barcas, Pertinho Avenida das Amaral barcas. Peixoto, Plaza ali do Shopping. Plaza Shopping. Eu jogava bola no terreno do Plaza Porra, Shopping. Plaza Você viu Shopping. quanto é? Plaza Shopping é um belo shopping. É um belo shopping. É um sem belo dúvida, shopping. sem dúvida. Alexandre Pretzel, vamos lá. Vamos sair um pouco do futebol? Vamos. Vamos pro jornalismo em geral? Vamos. Eu tenho uma opinião e vou perguntar sim, não ou não sei para vocês. Tá. Eu tenho uma opinião que nos canais de assinatura, sem ser esportivos, exemplo, Globo News, Jovem Pan não porque tem esporte, mas vamos incluir a Jovem Pan. CNN, que tem esporte, mas tem pouco, não tem transmissão de jogo. Sim. As jornalistas mulheres dão banho nos homens. É a minha opinião. Sim, não ou não sei, Pretzel? Não sei. João, Não sei. Há casos e casos. há casos e casos. Tem algumas que dão banho, outras não. João Paulo Rocha. Não sei, vou na mesma linha do João Guilherme. Ficaram no muro os três, hein? Puta que pariu, ficaram no muro os três, hein? Não, mas é a regra do jogo. É a regra. É a opinião de vocês, não tem nada a ver. Sim. Eu tenho essa opinião, sabe por quê? Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa opinião, eu não assisto. Eu não Como assim, Felipe? Explique para nós, Eu vou por explicar. gentileza. Eu vou explicar. Ficou meio dúbio. Exato, Felipe. Eu não assisto atualmente. Porque a Globo News e a Jovem Pan viraram canais de militância. E eu não aceito isso. A Globo News estava vibrando ontem, porque quebraram o sigilo telefônico do Bolsonaro Isso. e da Michele. Exato. A Jovem Pan acha um absurdo quebrar o sigilo Bolsonaro. Não acharia se fosse o sigilo telefônico do Lula. Então eu não assisto esse tipo de canal. Isso não me interessa. Eu não assisto. Eu assisto a CNN. Por quê? Porque mantém uma linha mais isenta. O que vocês acham disso? Eu tenho razão ou não? Você tem razão. Infelizmente. Porque Infelizmente. O que nós aprendemos na faculdade de jornalismo? Uma das primeiras coisas. Olha, você tem que ouvir todos os lados Os de uma dois história. lados. Exatamente. É E isso. infelizmente isso não vem acontecendo. Por quê? Interesses comerciais sobrepujando aos interesses jornalísticos. Os comerciais em maior escala, mas Sim. não são só esses interesses. Sim, claro. Né? Outras coisas que levam a você desvirtuar situações para ter benefício próprio de pessoas, de um grupo. Então, isso é uma coisa que me incomoda, a radicalização. Radicalização. Existem coisas boas e coisas ruins, você tem sempre que trazer um fato e ouvir os lados da história. O Alexandre Pretzel, você acha... Eu vou falar rápido de política sem vocês precisarem externar a ideologia. Você acha que essa divisão no país do povo vai acabar um dia ou isso é caminho sem volta? Felipe, esse é um assunto bastante incômodo para mim, mas eu não vou deixar de comentar. Eu sou um jornalista que eu já cobri política, já entrevistei governadores, secretários, presidentes, candidatos, mas eu acho que a política de uns tempos para cá no Brasil ela se corroeu. Os políticos hoje eles têm tudo à disposição, eles só pensam nos partidos políticos, eles odeiam o povo, certo? Para mim eles são uma classe hoje, uma classe entre aspas, né, destrutiva, uma classe safada, uma classe que não pensa em nada no povo brasileiro, só pensa nas suas emendas, nos seus privilégios, nos seus benefícios. Nas suas benesses. Então, falar de política hoje... o Pretzel é monotemático. Não sou. Só que eu não voto em ninguém. Isso é o direito que eu tenho. Em nenhuma pessoa?
em ninguém às 5 eleições. Em todas as eleições eu não voto em ninguém. Olha, eu vou lá e é um depoimento importantíssimo de um jornalista importante e experiente. Sim. eu anulo meu voto porque eu simplesmente não suporto o que os políticos fazem, cara. Eles não dão a mínima para todos nós, cara. O Brasil é um país que era para ser uma potência. Eles acabaram com o país. Acabaram com o país. E essa dualidade, né? Ou tu é Lula ou tu é Bolsonaro, que me irrita, eu acho nojento. A mim isso. também, Ou a tu é mim vermelho, também, irrita muito. Ou tu é vermelho ou tu é azul, ou tu é preto ou branco, isso é uma desgraça para mim. Tem que ter respeito pelas opiniões. Quantas famílias se dividiram por briga política? Quantos que os caras ficam dando risada do povo? Quantos amigos e quantos colegas param de falar contigo porque tu pensa diferente, também por uma questão política. É isso mesmo. Então, isso aí é terrível para mim, cara. Isso eu fico irritado, me perdoe até os termos que eu usei aqui. Não. Mas é um negócio que me enoja nesse momento a classe política brasileira. E tem essa radicalização de que o Pretzel tão bem citou em relação ao radicalismo. O que mais me impressiona é porque as pessoas dizem assim, aquele povo mais humilde que não teve acesso à escola é massa de manobra. O que eu mais canso de ver é gente instruída, com cultura, sendo assim, radical, que só enxerga um lado... Muda a personalidade. E que não aceita o contra-argumento, porque independentemente da classe social e do nível cultural, educacional, as pessoas estão assim. E isso é lamentável e é um retrocesso para a nossa sociedade, até porque isso não é democracia. Não é democracia. Quando você não aceita a opinião, mesmo que ela seja divergente, isso não é democracia. Ontem, por exemplo, uma coisa me irritou na Globo News, e eu estou citando a Globo News como eu posso citar a Jovem Pan ao contrário. Sim. Tá? Isso não é a Globo News. Eu nunca tive partido político. Sim. Eu sou pessoas. Eu não sou igual ao Pretzel. Eu já votei no Lula. Sim. Eu já votei no Bolsonaro. Sim. E me decepcionei com os dois. Exato. Isso acontece. Aliás, eu voto desde 1989. Eu me decepcionei com todos. Sinceramente, João. Isso só corrobora mais a fala do Pretzel. Né? Exatamente. Gente, sinceramente, o cara que é esquerdista, que diz que nunca se decepcionou com Lula, é um doido. E o cara que é da direita e nunca se decepcionou com Bolsonaro é outro doido. É simples assim. É simples assim. Eu, por exemplo, eu vou externar meu voto das últimas eleições porque não tem problema nenhum, já passou. Sim. Eu votei na Simone Tebet no primeiro turno. Porque eu queria uma mulher de novo. Porque igual a Dilma, nunca vai ter uma ruim pior do que ela. Nunca vai ter. Então eu votei na Simone Tebet. No segundo turno, eu não vou dizer. Aí eu não sou bobo, né, Pretzel? Será cancelado? Né? O voto é secreto. O voto é secreto, principalmente no segundo turno. E aí, se você disser, só vai perder metade da audiência. Exatamente. João Paulo Rocha, dá um placar pro primeiro jogo Fluminense e Olímpia. Assim na bucha, mas você não está concorrendo a prêmio, não, hein? Porque você vai narrar o jogo. 2-0 Fluminense. É um bom placar, 2-0. Nesse placar, 2-0. É um bom placar, 2-0. É uma boa vantagem, não é, Pretzel? Excelente. Eu vou mais além até por torcida. Eu adoro o Fernando Diniz. 3-0, Flu. Pô, aí já estamos na semifinal. Se for 3-0, já estamos na semifinal, né, João? Olha a soberba. É traiçoeira. Olha a soberba. A frase é sua. A Libertadores é traiçoeira. A frase é sua. Cuidado com ela. Mas eu acho que 2-0 é uma vantagem interessante. O Fluminense tem condições de ganhar. Eu vou precisar te liberar, porque você fica mais algum tempinho ou precisa ser liberado mesmo? Fica à vontade, Pretzel. Até 10 minutinhos então, meu querido. Fico mais 10 minutinhos. Beleza? É sinal que você está gostando, então é ótimo para mim. Tá gostando, Pretzel? Eu vou te fazer uma pergunta, Pretzel. Imprensa esportiva tem muito personagem. Antes de você responder, eu quero que você imagine imprensa esportiva sem essas merdas desses canais segmentados. Estou falando imprensa esportiva, nós. Tem muito personagem? Sim, não ou não sei, Pretzel? Sim. João? Sim.
Desde que eu me entendo por gente e acompanho isso. Inclusive, Sim. não é dos tempos pra cá só, não? Não, quando eu era pequenininho lá em Niterói. A gente não precisa citar nome, tá, gente? Não, mas eu acho até que eu posso citar. Então cita. Por exemplo, o Áureo Ameno. Mas Áureo Ameno era um personagem do bem. Hoje tem muito personagem do mal. Imaginem esses personagens da nossa época, hoje com as redes sociais. Jorge Cury. Sim. Extraordinário. Talvez o melhor narrador de rádio de todos os tempos. Extraordinário. Nós vamos eleger isso agora, já. Mas eu acho que sempre Eu sei existiram o seu personagens. segundo, eu sei o seu segundo. Mas eu acho que sempre existiram, mas hoje, com uma divulgação maior, com a internet, com as redes sociais, isso ganha uma propagação muito maior. Eu acho uma coisa, Pretzel, João Paulo e João Guilherme. Eu tenho a seguinte teoria, mais ou menos como a sua, Pretzel. Se me perguntarem se eu torço pro América, eu confirmo. Mas eu não fico divulgando o meu time. Deixa as pessoas descobrirem. Eu acho que a maioria sabe o meu time, com certeza. Sim. Porque em algum momento... Mas você já falou o seu time? Nunca. Então as pessoas sabem, mas não sabem. Ontem eu recebi uma mensagem me criticando por causa do Gerson e dizendo assim, deixa de ser vascaíno. Eu não sou Vasco, porra. O cara errou. Eu não sou Vasco. Isso é muito comum, isso acontece. É muito comum. Eu acho que a gente não precisa divulgar. Porque se a gente divulga, imediatamente nos taxam de não isentos. Imediatamente. A grande maioria. João Guilherme, uma pergunta incômoda pra Pois você. não. Você se acha um personagem? Eu virei um personagem. Eu adoro sinceridade. Eu virei um personagem. Adoro franqueza. Mas sabe por que eu virei um personagem? Sim. Porque eu narrei seguidamente momentos Importante. épicos de um time que é o mais popular Vai falando que eu tô levantando e aqui. que é um time que é rival de todos os outros. Então eu acabei me tornando um personagem por isso. Porque eu estive presente em momentos realmente que marcaram muito recentemente do Flamengo. Então, por causa dessa sequência de narrações de jogos do Flamengo, eu acabei me tornando um personagem, um narrador identificado com o Flamengo, com bordões que a torcida do Flamengo sempre repete. Então, eu acho que sim. Mas é algo que não me incomoda, não, porque eu acho que ser um personagem não tira a sua responsabilidade e também a sua credibilidade. Você tem que ser justo e procurar sempre falar aquilo que você pensa. Acho que isso é o mais importante. Entendeu? Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo. Eu só acredito porque estou narrando. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Gabriel Barbosa, o Gabigol, na galeria dos imortais rubro-negros. Um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus. Gabriel Barbosa, num dos roteiros mais incríveis da história do futebol. Ele não estava vendo a bola e de repente tudo mudou. O Flamengo iluminado, o Flamengo abençoado por Jesus, por João de Deus, pelo amor de Zico, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Eterno, eterno. Pode dar cartão amarelo para ele, que tá tudo certo. Inacreditável. O Flamengo vive um dos maiores momentos da sua história e da Libertadores da América. Em 2 minutos tudo mudou. É o Ai Jesus! É o Ai Jesus! Flamengo campeão da Libertadores nesse momento. Hein, Pretzel? Concorda comigo, Pretzel? Eu concordo. Eu acho que o principal é a verdade. Tem que ser
verdadeiro, né? O fato de você ter virado um personagem, mas que diz a verdade, isso já te absolve em grande parte. Dura o personagem que vira personagem por virar, entenda o que eu quero dizer, que só quer navegar na maré tem também, Pretzel, e tem também. Tem um maluco aqui no Rio, um mala pra dizer o mínimo. Ele tem um canalzinho, vou chamar de canalzinho, apesar de ele ter muito seguidor, mas o povo brasileiro não raciocina, então ele tem muito seguidor. Vasco tá, vamos admitir, o Léo Jardim falhou no gol do Vasco. Ele fala, Léo Jardim, você é uma merda. Que isso? E eu já trabalhei com ele numa emissora grande. Tirem suas conclusões, não vou citar o nome dele. Não sou obrigado a citar, ok? Pretzel. É o arroz? Não, eu acho... eu acho que tu pode ter opinião para tudo, mas tu não precisa destruir ninguém, né? Pois é. Eu aprendi na pele em 1993, quando eu disse que o menino estava começando no Grêmio e não jogava nada. E aí eu atendi um telefonema na redação, isso é pra ti. Aí peguei o telefone, era o pai do menino, me ligando, pedindo para falar comigo, porque realmente ele estava chateado pelas minhas palavras. E ali eu pedi desculpa para ele e nunca mais eu repeti isso. Eu acho que a nossa força do microfone e da opinião, acho que a gente não tem direito de apontar, por exemplo, o Luxemburgo e dizer que ele é ultrapassado. Lógico que não. Ou apontar para algum colega e dizer que esse cara não sabe nada. Ou querer aposentar as pessoas porque eu entendo que o cara não tem mais espaço. Aonde? Onde é que está? De que maneira que eu posso ser um julgador e eu querer determinar isso para alguém? Eu tô fora dessa. Ô Pretzel, eu senti isso muito na carne. Eu dei uma entrevista pro Geral Pod, que é o lindo, maravilhoso, muito gostoso podcast do Rodrigo Mandarini. Não, gostoso você não é, tu é feio pra cacete. Rodrigo Mandarini. O irmão dele, Matheus, e o Léo Maior, que é uma ótima pessoa, até funcionário do Flamengo, em que eu relatei, João, e queria que você escutasse. Eu vou mandar para você a entrevista. Sim. Ou se inscreve no Geral Pod, em que eu relato minuciosamente como foi o maquiavelismo da minha demissão da Rádio Globo em 2016. Rapaz. Foi uma coisa maquiavélica. Maquiavélica. Só pra você ter uma ideia, Pretzel, eu saí da Rádio Globo apresentando 3 programas. Como é que um cara que apresenta 3 programas vai ser demitido? Fala pra mim. Só sacaneando. Não tem outro jeito. Aliás, Felipe, cá entre nós aqui. Atenção, hein, Joãozinho? Você que tá começando agora. O nosso meio é maquiavélico. É maquiavélico, é maquiavélico. Pra dizer o mínimo. Existe todo um glamour que as pessoas que não estão dentro curtem. Olha, eles trabalham com futebol. Muitas vezes o cara pergunta, você conhece o Gabigol? Você conhece o Neymar? Vocês devem ganhar muito bem. Existe toda... Pô, você tá lá no jogo, você tá no estádio, você viaja para fazer o jogo. Mas como ser humano e em toda atividade, existe uma competição interna muito grande e o nosso trabalho nos torna pessoas públicas, conhecidas e que têm benefícios com isso, inegavelmente. Sim. E para se chegar a esse ponto, muita gente usa táticas de Maquiavel. É verdade. Alexandre Pretzel, eu vou te liberar. Eu sei que você tem outros compromissos aí na Band. Eu sei, o jogo já passou, mas eu sei que você vai comentar, porque o nosso vai ao ar na segunda-feira. Segunda é que dia, Rodrigo? 21 de agosto. Dia 21. O jogo Sampaio Correia-Olaria já aconteceu. A gente já sabe o classificado para a elite do futebol carioca, essa porcaria desse campeonato carioca da Série A. Desculpa, eu sei que a Band transmite, mas eu acho uma mala esse campeonato. Eu gosto da segunda divisão, adoro a segunda divisão e parabenizo o Band Esporte, que eu vi 90% dos jogos. Eu espero, você vai lembrar do que eu falei quando você estiver comentando o jogo, porque eu sei que você comentou o jogo. O narrador é o Oliveira Andrade, né, do jogo, né? Isso. O Ronaldo Castro vai participar também? Vai participar também. Adoro o Ronaldo.
Adoro. Gente boa Puta demais. comentarista. Um Grande puta cara. comentarista. Não vejo você há anos, Ronaldo. Você me abandonou. Você foi meu comentarista na Rádio Brasil. Você me abandonou. Preste atenção no árbitro. Bruno Mota Correia foi escalado. É claro que o jogo já passou, ele pode ter arrebentado, pode ter apitado melhor do que os grandes momentos do Colina. Não acredito, evidentemente. Esse árbitro está sendo escalado pelo senhor Wilson Luiz Seneme em muitos jogos da Série A. Eu conheço um pouquinho de arbitragem, porque eu estudo as escalas, Pretzel. Eu me dou a esse trabalho. E, curiosamente, 90% dos jogos que ele faz são em Fortaleza e Cuiabá. Ou ele é um namorador e tem namorada em Fortaleza e em Cuiabá, isso é brincadeira, evidentemente. Que tipo de critério é esse? Ele apitou Cuiabá e Santos, Cuiabá e São Paulo, os dois na Arena Pantanal. Foi mal em Cuiabá e São Paulo, hein? Muito mal. Ele expulsou o Dorival. Aí eu aplaudi ele, pô. Deu 2 pênaltis pro Cuiabá que não aconteceu. Que não aconteceu, ele voltou atrás, não foi? Voltou atrás num deles e ainda expulsou um jogador de São Paulo de maneira injusta. Esse árbitro, ele apitou Botafogo e Fluminense no Campeonato Carioca, foi o primeiro clássico da carreira dele. Foi 1-0 Botafogo. Ele era muito afetado dentro de campo. Afetado, entenda uma expressão, não é afetado na expressão maldosa. É afetado de gestual com o árbitro. Um outro árbitro na ativa falou pra mim, ele não tem pegada. E eu sei muito bem o que é isso. É um árbitro que não tem coragem. E o seu Seneme larga as traças, João Guilherme. Sim. É por isso que eu não gosto do trabalho do Seneme. Enquanto, por exemplo, árbitros que já fizeram 1000 jogos na Série A, ou 1000 jogos na carreira, como o Marcelo de Lima Henrique, que errou em muitos jogos, mas tem uma carreira profissional muito boa, ele bota na Série B. O Marcelo apitou, hoje, não vai apitar hoje, porque o jogo é segunda. Sim. Goiás e Atlético Paranaense, depois de muito tempo apitando B e fazendo VAR. Que porra de critério é esse, gente? A arbitragem é maquiavélica. É maquiavélica. Também, né, Também. João? Pretzel, se despeça do meu público, que eu espero que seja numeroso, até porque você chama audiência para nós. Foi uma honra ter você aqui, Alexandre Pretzel. Sim, não, eu não sei. Se eu te chamar daqui a 3 meses, você volta? Sim. E aí, Pretzel? Felipe, muito obrigado pelo convite. Eu adoro participar de debates. Uma mesa realmente muito agradável. João Guilherme, cada vez mais te respeitando. Obrigado, admirando teu trabalho. Parabéns. Obrigado, meu amigo. João Paulo Rocha, que você tenha uma grande carreira, cara. Todo início não é fácil nessa profissão. Ainda mais na narração, que eu acho que é mais difícil ainda que no comentário, na reportagem. Muito mais difícil. Então, boa sorte, não desista nunca. Um abraço a todo o pessoal dos bastidores. Uma honra e uma satisfação. Felipe, eu sou teu fã. É só me chamar aí que eu venho para participar com muita honra e muita alegria. Pretzel, foi uma honra. Passe um abraço particular a 3 jornalistas que eu admiro muito. Paulo Massini, trabalhou comigo na Rádio CBN, eu na Globo, ele na CBN. Eu gosto muito do Bernardo Ramos, achei excelente. Muito bom. E adoro o Eduardo Tironi. Perfeito. Mas não gosto do Arnaldo Ribeiro. Não gosto porque ele não entende porra nenhuma de arbitragem, acha que entende. Entende porra nenhuma de arbitragem. Rapaz. Porra nenhuma. E Marília Ruiz, que pra mim é a melhor jornalista do sexo feminino esportiva. Ela como comentarista, que eu digo. Sim, não, e ela tem muito conteúdo e ela, como é que eu posso te dizer? Ela não tem uma espécie de birra, né? Com a opinião masculina também. Sim. Acho que isso é muito favorável também. E um abraço também. E um abraço também, este gênio da TV. Eu não conheço pessoalmente, mas já posso chamar de gênio, porque um cara que faz o trabalho que ele faz merece todos os elogios. Denis Gavazzi. Gente boa demais. É o nosso diretor lá, um cara espetacular. Trabalhou na ESPN também, sim, grande figura. Sim.
e está arrebentando lá. E aí mais coisas do Grupo Bandeirantes, eu acho que isso é importante. Quanto mais mercado, melhor, né? Esse foi o Alexandre Pretzel, que a gente teve a honra, o prazer de entrevistar aqui, ao lado do João Guilherme e do meu narrador. Eu posso falar assim, meu narrador? Posso, João? Narrador do canal Felipe Sefri. Eu não sou. Eu não tenho prioridade. Eu não tenho... É que é? Ele não é particular. Mas vai ser um dia, exclusividade. Obrigado, Boa, Rodrigo. Mas um dia será, sem dúvida. O João Paulo Rocha vai narrar os 2 Fluminense e Olímpia, o do Maracanã e o de Assunção, no nosso canal Felipe Cardoso Sem Freio, com uma pré-hora de meia hora. Nós vamos abrir às 9 e o jogo é às 9h30, os 2 jogos. Eu já botei aqui a ordem de abertura sem falar com o estúdio. Pode ser que eu leve um esporro depois. João Guilherme, eu sei que eu tenho que encerrar porque está apertado o tempo. Sim. Você já está mais do que convidado para voltar quando você quiser, não Obrigado. é quando eu quiser. Obrigado, Felipe. Após os jogos da Libertadores e da Sul-Americana no Paramount. Rapidinho, João. Você acha que o Botafogo tem chance de ser campeão da Sul-Americana? Sim, tem. Mais do que o brasileiro, não. Eu acho que o Botafogo já é campeão brasileiro. Você acha? A briga é pelo vice. Você acha que com um turno inteiro já pode dizer isso? A vantagem é quilométrica, né, Felipe? É considerável, E né? permite a ele que ele vá administrando isso. Por exemplo, Felipe, se o Botafogo perder os 3 próximos jogos e quem vem atrás ganhar os 3 próximos jogos, A fica distância a fica- 7 pontos. do Botafogo. Ainda, né? Ou seja, Felipe, do jeito que o time Você está... não imagina o Botafogo perder 6 jogos Exato, seguidos. e os outros também E não os estão outros não apresentando algo que possa, assim, tem chance de chegar. Então, acho que só se acontecer uma tragédia para o Botafogo não ser campeão brasileiro. E na Sul-Americana tem condições de ser campeão também. Qual será seu próximo jogo na Paramount? Botafogo e Defensa e Justiça. O primeiro jogo é no Rio? É no Rio de Janeiro. No Rio, segundo. É duro, hein? Exatamente. Segundo na Argentina, é Isso, duro. e hein? aí o Botafogo tem que fazer um bom resultado aqui. A gente vai narrar no Paramount Plus, no Rio de Janeiro e lá em Buenos Aires. Você vai à Argentina. Isso, exatamente. Estaremos Você e juntos lá. PVC? Eu e Jorge Nicola. Jorge Nicola. Porque o PVC estará na transmissão de Inter e Bolívar Ao lado do Nivaldo do Preto. Nivaldo Preto, exatamente. João Guilherme, manda um abraço pessoal pro PVC. Só Grande conversei PVC. uma vez Legal, com ele legal. no Engenhão. Aliás, ele é um ótimo convidado para vir aqui, hein? E Excelente, ele hein? virá. 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 Faça o convite por mim. Farei. Mande o contato que eu vamos fazer convido o meu pessoalmente. campo. Vamos fazer o Manda meu um campo. abração pro PVC. Diz a ele que eu admiro ele demais. Sim. E ele é um jornalista reto. Sensacional. Ele é um jornalista reto. Ele é um cara que tem muita credibilidade. Sim, sim. João Guilherme, foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Pena que só trabalhamos juntos na Rádio Brasil, né, João? É verdade, mas a nossa amizade é de muito tempo, né? E foi um privilégio trabalhar com você e reencontrá-lo e estar aqui, desejando muito sucesso para vocês no novo projeto. Nós temos muitas histórias na Rádio Sim. Brasil que nós vamos contar quando você voltar. Exatamente. E as Eu, coisas você e estão- Rodrigo Campos temos histórias, hein, João Nossa, Guilherme? Temos que selecionar. Aqui pra Porque tem umas impublicáveis. Exato, tá ameaçado a levar um strike o canal aqui. Um beijo, João Obrigado, Guilherme. meu amigo. Um beijo pra Ritinha. Obrigado. Que eu não vejo há anos, mas você sabe que eu conheço ela. Sim, estamos juntos. Obrigado, muito sucesso, Felipe. Obrigado mesmo. João Paulo Rocha. Já tá aquecendo o gogó, né? Já treinando, já aquecendo. Hoje é preparando pra dia... chegar 18. Não. 21. Ô, Matheus, pô, tá soprando errado, pô. Hoje é 21, né? O jogo é 24, quinta-feira. 24. Isso. Eu vou voltar 11 horas de Friburgo, o jogo é 9h30 da noite, dá tudo certo. Dá. Ainda dá até para descansar quando Sim, chegar. com Quando certeza. chegar da viagem. Friburgo é pertinho, né, João? Do lado aqui. Tô com saudade de lá, tem que ir lá. Faz tempo que eu não vou. Não sabe o que você tá perdendo. Muitos Uma jogos no puta de Eduardo uma cidade. Guinle. Muitos jogos lá. Coitado do friburguense. fiz muito Foi jogo. rebaixado para terceira divisão. João. Aí não dá. Aí não dá. Que desagradável. João, um beijo, João. Obrigado, Felipe. João Paulo Rocha. Firmes e fortes, quinta-feira, 9h30 da noite. Com certeza. Estaremos aí para fazer a transmissão de Fluminense e Olímpia nas quartas de final da Copa Libertadores. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Se inscreva no Felipe Cardoso Sem Freio. Nós estamos crescendo muito, graças a Deus, porque uma coisa eu sempre vou garantir a vocês. Eu não falo mentira.
eu não digo uma coisa e penso outra. Eu não faço isso. Nunca fiz na minha vida. Não é no ar, não. É fora do ar também, na vida normal. Então, eu sempre gostei de ter o respeito das pessoas. Como eu respeito todas as pessoas. E no Twitter, podem me criticar à vontade, mas não me ofendam. Não é verdade, João? É isso. Não é isso? Quem ofende, a gente ignora, silencia, até em alguns casos bloqueia e processa. E processa. É isso. Um já está indo para o oficial de justiça não tarda a ir lá. É isso. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o João. Isso. E o João Guilherme volta com certeza. Eu e ele no Felipe Cardoso Sem Freio. Um grande abraço, gente.